Bom dia, meus amados. Hoje é dia 28 de agosto de 2024, uma quarta-feira, a última quarta-feira do mês de agosto. Vamos trazer aqui um assunto que já foi abordado parcialmente há muitos anos atrás, num texto. Hoje vamos trazer um áudio falando deste assunto. Nós temos aqui para vocês algo que muitos já sabem, mas para muitos também é uma novidade. Eu daria como título para esse tema de hoje: Você é meu familiar de vidas passadas. Também poderíamos dizer que as almas se encontram agora, exatamente no final deste ciclo de provas e expiações. Formamos aqui, neste canal, um grupo bastante grande, obviamente, mas se vamos analisar quantas almas já estiveram conosco em 1000 encarnações, familiares, pai, mãe, filhos, genros, noras, netos, cônjuges, irmãos, primos, avós. Bom, o número vai ser bem grande. Às vezes amigos muito queridos, chefes no setor de trabalho, professores, até alunos, parceiros de negócios, parceiros de pelada, como se diz, um joguinho de futebol, um joguinho de passatempo qualquer. Enfim, as pessoas que estiveram do nosso lado, muitas agora se aproximam. Obviamente que eu estou dando o exemplo aqui deste grupo que forma este canal aqui no YouTube. Muitas pessoas não têm grupos desta forma, mas têm grupos diversos, que também têm grande parte dos seus familiares das vidas passadas. Mas este grupo aqui é especial porque é um grupo onde nós trabalhamos a nossa alma, o nosso lado espiritual, as nossas vidas passadas, os nossos acertos, nossos erros, o nosso aprendizado. E nada melhor para se aprender como é viver num mundo de provas e expiações do que os relacionamentos. Principalmente relacionamentos familiares, afetivos, e obviamente também alguns comerciais, profissionais, de outros interesses quaisquer. É nos relacionamentos que nós aprendemos, é nos relacionamentos que nós mostramos o quão amorosos somos, o quão raivosos somos, quanto bons somos, quanto maus podemos ser, porque é onde se pratica o dia a dia, é onde se vive. Dizem algumas orientações superiores de consciências mais elevadas que a humanidade que nós conhecemos aqui na Terra, essa raça humana, também por alguns denominada de raça adâmica, está aqui há cerca de 1.500.000 anos. Não sabemos quando viemos para cá, como fractal de alma, começar a experiência humana neste planeta de provas e expiações. Mas sabemos que temos
centenas ou mais de 1000 encarnações. Muitas almas conviveram com nós, pacificamente ou de forma tumultuada. As que evoluíram de uma forma mais ou menos linear se agrupam agora como este grupo aqui do canal. Obviamente tem uma parte desse grupo de almas que não está aqui no canal. Por quê? Não se sintonizam com essa consciência que aceita as mudanças, que entende que a Terra está fazendo uma transição e que as almas também podem fazer a sua ascensão, que este velho ciclo finaliza, enfim. São aquelas almas ainda relutantes que não aceitam nada de mudanças, que acreditam que nasce, cresce, vive, morre e termina tudo, ou então que se comprazem nas práticas que não são muito confiáveis, que não são muito éticas, enfim, aquilo que nós conhecemos como imoral, antiético, coisas que não são da luz. Às vezes uma alma dessas cai aqui no grupo como de paraquedas e elas vêm para tumultuar. Ela não conhece ninguém do grupo. É bem certo que não há ninguém, menos eu, que sou responsável por esse canal. Mas então por que ela vem ali tumultuar? Porque ela sente uma frequência. É como a pessoa que encontra um desafeto de vidas passadas e sabe que houve um problema e quer tirar limpo a coisa. Felizmente são muito poucos, alguns de vez em quando. Os outros sequer têm essa sintonia, eles não identificam absolutamente nada dentro dessa frequência. Então, uma parte não está aqui, mas a maioria que já entendeu o seu papel nesta escola de almas, está conseguindo a sua aprovação, a sua ascensão para um nível superior de consciência, fazer a sua ascensão, está buscando finalizar o aprendizado. E neste tempo final há os reencontros. Todas as almas têm condições de se reencontrar com boa parte da sua grande família consanguínea, onde tiveram vidas em comum. Pelo menos uma. Então vocês têm uma sintonia com este canal, têm uma sintonia com a forma como eu coloco algo aqui para vocês, e vocês gostam, porque vocês se sentem acolhidos, compreendidos, respeitados, amados e também orientados, como se fosse alguém da família. Quando uma criança precisa de um amparo, precisa de um colo, precisa de um aconchego, alguém da família, o pai, a mãe, o avô, a avó, um tio, uma tia, um irmão mais velho, é quem vai sempre fazer esse papel, se prestar para esta função. E aqui vocês se sentem o irmão mais novo, o filho, o neto, enfim.
Claro que nas vidas passadas você pode ter sido meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, meu genro, minha nora, meu tio, minha tia, enfim, meu cônjuge. Nós trocamos de funções, mas isso foi a experiência que cada alma escolheu. Em cada encarnação, como eu sempre digo, o seu personagem, os seus colegas de teatro. Mas aqui nós nos sentimos afáveis, independente do que nós fomos um para os outros nas vidas passadas. Aqui nós nos sentimos irmanados. E não é somente os laços familiares que nos unem neste momento. Tem algo muito maior que isso, que é o estado de consciência mais ou menos, não digo unificado porque não existe duas consciências iguais, mas existe uma afinidade, uma forma, uma maneira de compreender, de entender e de também auxiliar, dizer, orientar. É um estilo, uma missão, mais ou menos, num sentido parecido. Eu já falei aqui algumas vezes que chegará o momento que nós vamos desempenhar a nossa missão no auxílio, principalmente ali no tempo do evento final, quando precisaremos ajudar muitas almas. E a maneira que eu entendo, a maneira que eu trabalho, e vocês acompanhando isso também criam uma afinidade no modelo da missão. Então vocês têm uma missão muito parecida com a minha. Muita coisa que um vai fazer no momento adequado, outros também vão fazer muito parecido, porque aprenderam durante as vidas passadas, mais ou menos dentro de uma linha mestra. E hoje também fazem isso, compreendendo as coisas que nós falamos, dizemos, praticamos, enfim, exercitamos aqui. Nós sempre dizemos que a semente, ou o fruto de uma árvore, não cai muito longe do pé. E assim ela vai se espalhando, mas ela sempre está próxima. Se você está andando lá no meio do mato, encontrar um pinhão, vamos dar um exemplo de um fruto silvestre. Se encontrar um pinhão, daqui a pouco tem mais um, mais outro. Bom, aí é lógico que você vai imaginar que tem um pinheiro por ali. Senão, não teria pinhões. Podia ter um perdido que um pássaro carrega e perde durante o voo. Mas quando tem 2 ou 3 ou mais, é porque realmente caíram de uma árvore. E essa árvore está por ali, nas imediações. É o que nós estamos aqui agora representando. Muitas sementes próximas de uma mesma árvore. E que vamos ter mais ou menos o mesmo formato, a mesma coloração, porque ela é de uma mesma planta que produz sementes mais ou menos iguais, parecidas pelo menos, da mesma espécie, obviamente. Este encontro de almas agora, ele é importante porque nós vamos manter uma frequência de luz, de força, de amor. Exemplificando aqui a parábola, a frase do efeito do feixe de bambu, aonde uma
vara de bambu, ela é maleável, mas quando se junta muitas varas, se transforma num feixe muito firme, impossível de dobrar. Algumas postagens anteriores eu citei que nós vamos ascensionar, seremos então mestres ascensos. O planeta Terra é um dos poucos mundos desta galáxia que realmente produz mestres ascensos, porque é uma escola das mais duras, mais difíceis. Os alunos aprovados nesta escola serão mestres e ascensos porque ascensionaram da terceira para a quinta dimensão. Falei também que nós, como mestres ascensos, seremos guias espirituais e mentores em outros mundos de provas e expiações. Como nós temos aqui hoje os nossos guias, nossos mestres, nossos mentores que nos amparam. Mas a informação que eu recebi quando eu citei isso era que nós seremos mentores e guias espirituais dos nossos familiares e amigos e conhecidos aqui que não vão ascensionar. Eles não saberão quem nós somos, mas nós saberemos quem eles são. E hoje, quando eu comecei a me preparar para fazer essa canalização, me veio bem forte que, como estava vindo a mensagem para falar deste reencontro de almas aqui, que aquela parte desse grupo de almas que compôs as nossas famílias nas vidas vividas aqui na Terra e que não ascensionarem agora que é a última encarnação, obviamente irão para um planeta ainda de provas e expiações. E nós vamos ser os mestres, os guias espirituais, os mentores deles. Então, eu posso ser também um mentor, obviamente, se eu ascensionar, e eu espero que ascensione. Assim como vocês, todos desejam e esperam ascensionar, senão não estaríamos aqui trocando ideias e conversando e nos instruindo e nos esforçando. Vamos supor que eu tenha lá 2 ou 3 familiares nas minhas famílias que não ascensionam, então eu vou ser mentor, guia espiritual deles. Mas eu posso ser um mentor, um guia espiritual de pessoas que não são da minha família propriamente dita, não conviveram somente comigo, conviveram com você, porque nós somos um grupo. Conviveram com qualquer um de vocês. Então, um filho teu, um pai, um cônjuge, um neto, de qualquer um de vocês, provavelmente também foi meu familiar, mas mesmo que não tenha sido, mas foi de um de vocês. Eu posso também ser guia, mentor espiritual deles, como vocês podem ser dos meus familiares, na mesma circunstância. Então, olha como é profundo tudo isso. Quanto mais a gente entende, quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento, na informação, mais linha parece que desenrola do caretel. Aonde vai parar tudo isso? Nossa consciência ainda não tem a mínima chance de saber, porque é muita coisa. Se você se sente confortável, familiarizado neste canal, você está sendo preparado para ascensionar, obviamente. Podia estar também sendo preparado em outro grupo qualquer. Mas neste
grupo em especial, você está sendo preparado para assessorar, ser mentor, guia espiritual dos próprios familiares teus, meus e do grupo. É a maneira que nós estamos sendo preparados para ascensionar e a maneira como nós estamos sendo preparados também para agir depois. Obviamente que nós vamos receber todo o conhecimento inato, mas temos uma característica que nos liga ao grupo. É muito importante que nós possamos entender, compreender que agora estamos num tempo final, são os últimos instantes desta escola terrana, na qualidade de provas e expiações, ou na condição de provas e expiações. Então, assim como nas famílias consanguíneas tem afinidades e tem os desafetos, neste grupo, nesta grande família terrana, não toda a família terrana, porque já falei também que neste planeta formamos uma família de alma, uma família única de almas. Mas temos os grupos, que são aqueles que conviveram entre si. Então, como temos afetos, temos também os desafetos. Dentro da tua família, dentro da minha família, sempre tem um ou outro que a gente fica com o pé atrás. Não dá muita liga, como se diz. Tem uma certa convivência, quando não é briga e guerra, mas pelo menos há umas divergências e se evitam. Até por respeito, às vezes, é bom evitar. Porque são as memórias transpessoais, os registros de alma que inconscientemente se manifestam e trazem as animosidades, os mesmos problemas vividos em tempos onde houve, inclusive, guerras, houve provavelmente assassinatos, mas houve conflitos entre si. Dentro deste grupo, como eu disse antes, também tem alguns desafetos, mas eles praticamente não têm afinidade nenhuma, então eles não se interessam, não se importam, eles não lembram e passa a régua, como se diz. E não aparecem por aí. De vez em quando, como eu falei no começo do áudio, alguns caem ali como se fosse cair de paraquedas, mas eles dão aquela rabanada e se vão. Este reencontro, ele tem essa propriedade de aglutinar, reunir, trazer para um ponto como uma reunião. Uma grande festa também. E olha que entre os milhares que formam parte desse grupo, neste canal, a maioria não se conhecem pessoalmente nesta vida atual, nesta encarnação. Alguns se conhecem, mas é um número muito pequeno. Eu acho que não dá 0,5% na média. Talvez não chegue a 0,5%. Eu acho até que não chega. Mas é como se nós conhecêssemos há tanto tempo.
Às vezes eu vejo lá um comentário e vejo o nome da pessoa, às vezes eu não consigo identificar o nome porque tem lá um pseudônimo, tem alguma outra coisa. Mas isso não importa. Tanto que ultimamente eu quase não olho os nomes, porque não se sabe se aquele é o nome verdadeiro ou não. Mas eu sinto no comentário aquela energia, aquela afinidade. Mesmo que um comentário seja um pouco duro e às vezes rancoroso, às vezes sem esperança, tem gente que desabafa, mas a gente sente aquela energia como se fosse alguém da família e às vezes precisa de um afagozinho, de um acolhimento, um colinho, como se diz. Faz tão bem. Vocês devem ter notado, porque vocês devem também acompanhar outros grupos, outros canais. Pelo número de inscritos neste canal, a quantidade de comentários que tem em cada postagem é muito grande. Tem canais que têm 10 vezes, 20 vezes mais inscritos do que este canal. E não dá metade dos comentários. E ainda são comentários, às vezes, criando confusão, desaforados, etc. E aqui não. Olhem, leiam os comentários. Os comentários, eles contribuem, eles agregam, eles trazem muita coisa. Histórias que servem para os outros, informações que servem para os outros. Eu até sugiro aqui que vocês leiam todos os comentários, se puderem. E não só ler, curta o comentário, porque quanto mais pessoas curtirem os comentários também, se não quer escrever, se não quer responder, se não tem tempo, mas pelo menos aqueles que vocês conseguem ler, dá o curtir, porque a pessoa que comentou, ela vai se sentir valorizada, amada, e o canal ele tem participação, ele cresce, o YouTube coloca um pouco mais de visibilidade, porque esses assuntos que nós trazemos aqui, comentamos e tentamos explicar alguma coisa também, eles ainda são vistos com um pé atrás pelas Big Techs, né? Infelizmente. Eles não chegam a eliminar e proibir, mas eles tentam dificultar. Eu fiz a experiência várias vezes, pego canais que eu sei que são bons canais e vou buscar. Não vou nem colocar aqui no Google, porque no Google é quase impossível encontrar, mas no YouTube mesmo. Você coloca, vai colocando o nome do canal, palavra por palavra. Ele só vai puxar quando você colocar a última palavra. Agora pega um canal de coisas que não tem nenhuma serventia. É só fofoca, é só distração, é só discussão, separação. Quando você começa a escrever a primeira palavra, nem terminou, ele já puxa o canal. Isso é certo. Eu fiz a prova e vocês podem fazer a prova. Então, há uma certa preferência de acordo com os interesses dos controladores da humanidade, aqueles que têm o controle das coisas. Eles querem uma humanidade controlada. É difícil eles prender as consciências, mas eles dificultam, sim. Isso é notório. Mais um tempo, obviamente, depois as coisas vão mudar, mas neste momento crucial, quando a humanidade está prestes a se libertar definitivamente do jugo daqueles que sempre mantiveram todos nós aprisionados a normas, conceitos, aquilo que nós chamamos, né,
a escravidão pelo trabalho e pela dívida. Independente de religião, de raças, de ideologias políticas, não importa. Isso aí não serve para nada nessa questão, porque sempre foi um jogo para manter as pessoas distraídas, para ser dominadas, quando não imputam o medo e outras coisas negativas para que as pessoas fiquem ainda mais passivas. Então, tem isso também, é preciso ser inteligente. E você é inteligente, você sabe que a tua consciência é livre. Uma consciência livre não tem ninguém, nada que possa aprisioná-la. Nunca mais. Podem perseguir a pessoa, aquele corpo físico, sim, é matéria, mas a consciência não. Então, aqui estamos para o encontro final. O último encontro neste planeta na condição de provas e expiações. Olha que maravilha! Já falamos aqui que tem almas muito elevadas que já ascensionaram, grandes personagens da humanidade que estão voltando agora para a grande festa da transição final, da parte final da transição planetária. E não é só isso. Aqui também estamos nos reunindo pela última vez, enquanto a nossa consciência ainda está encoberta pelos véus do esquecimento. Quando chegar o momento certo, o evento que nós falamos algumas vezes, que nada mais é que um flash de luz que vem e dissipa os últimos véus, nós vamos saber quem é você, você vai saber quem sou eu. Vamos lembrar das nossas vidas, das nossas vivências, dos nossos momentos. Em algum tempo qualquer neste planeta nós estivemos juntos. Às vezes, repetidas vezes também. Vamos saber que muitos de nós viemos de uma mesma estrela. Outros vieram de outras estrelas distantes, de outras galáxias. Porque há almas em todos os lugares do cosmo infinito. Mas é bom aqui também deixar claro que nós não somos da mesma mônada. Aqui na Terra, até onde eu consigo entender pelas orientações até aqui recebidas, nós não temos nenhuma parte da nossa mônada aqui. Um fractal é suficiente para cada mônada experienciar aqui. Não é preciso 2 fractais. Portanto, nós não temos outra parte nossa aqui. Pelo menos não desta civilização. Talvez antes dessa civilização até podia ter havido partes nossas aqui, mas não nesta civilização. Mas sim, vamos nos reconhecer como oriundos de uma mesma estrela, uma mesma casa planetária qualquer, antes da Terra, ou então, aquilo que é provável e é certo, nós vamos nos reconhecer como velhos conhecidos aqui da Terra, em outras vidas. Vamos contar belas histórias. Vamos nos reunir no final, ao redor de uma fogueira, e vamos comemorar. Porque os tempos estão chegados. Falta muito pouco para as revelações, para o apocalipse
que é a revelação da verdade. Aquilo que vai ser mostrado, que sempre foi escondido por causa dos véus que encobriam as nossas consciências. Então, a partir de hoje, vamos ter mais este motivo para estar aqui, juntos, irmanados no mesmo ideal. Eu peço então mais uma vez, acompanhe os comentários. A informação que é passada no áudio, na minha voz, é uma parte da informação de cada áudio. Tem muitos comentários positivos. Obviamente que às vezes tem alguns que a gente não se sente muito afim, porque é uma outra vertente de entendimento, mas nem por isso deixa de ser uma verdade. Numa outra faceta apenas. Mas a maioria se identifica. Eu tenho certeza que às vezes você se identifica com dezenas de comentários. Mas e por que não curtir aquele comentário? Se você não comenta, não tem problema, curta igual. Se você comenta, curta dos outros, os outros vão curtir o teu comentário. Vamos incendiar esta fogueira. Porque o tempo está próximo. Vamos iluminar com a nossa consciência. Inclusive, a participação de cada um de vocês é importante. Somos um grupo, somos uma irmandade, somos uma família. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.